novo capítulo a respeito disso que envolve a Xuxa e o Siqueira Júnior da Rede TV. O que acontece então? Críticas, farpas e uma condenação na justiça é o que a gente pode usar para resumir essa confusão dos dois. Siqueira diz que ele não escuta calado, que ele não vai ouvir as coisas calado, enquanto a Xuxa, obviamente, tem todo o direito de se defender, né? O Siqueira ele foi condenado a pagar uma multa de 10 mil reais por danos morais, né, ao Juno Andrade, que é o marido da Xuxa, após algumas afirmações ali que ele fez no ar, lá em 2020, no Alerta Nacional na Rede TV, onde ele chamou, né, o Juno de gigolô, perdão, fazendo uma alusão ali à palavra gigolô, que seria um homem, por exemplo. Hoje tem até uma expressão muito conhecida, né, o sugar baby, que seria basicamente isso, um homem sustentado pela amante, por uma outra pessoa que não seria sua esposa. Alguém sustentado ali por outra pessoa, como se o relacionamento fosse apenas por interesse. Isso é basicamente o que resume a palavra gigolô. E aí o Siqueira acabou usando jugolô, uma alusão a essa palavra, que é horrível, né? Você chega pra uma pessoa e fala isso. E aí essa decisão judicial é mais um episódio entre a confusão, né, do Siqueira com a Xuxa, né? O Siqueira, que é produzido lá na TV A Crítica, na Amazonas, e é exibido para todo o Brasil pela Rede TV, que acaba sendo também responsável pelo que ele diz, né? O veículo de comunicação, ele também é responsável por aquilo que os apresentadores diz, por mais que não tenha sido a emissora se pronunciando, é um espaço aberto, é uma concessão aberta, né? Mas isso Sim, com é mais certeza. antigo, né, do que esse último caso que aconteceu. Sem dúvida. Esse caso, né, ele já vem se arrastando desde 2020, quando o Siqueira Júnior usou o programa dele lá na Rede TV para exibir uma cena ali de zoofilia ali, né? Ele fez ali uma publicação, fez um comentário ao vivo, onde ele tentou ali fazer uma piada, né, com aquela De muito situação. mau gosto. E naquela ocasião, a Luísa Mel, né, criticou o caso e a Xuxa compartilhou o vídeo. E foi aí que ocorreu esse início, onde Siqueira tentou se vingar da Xuxa, falando que era fã e que estava decepcionado com a Xuxa. Depois ele criticou ela por ter lançado um livro infantil com a temática LGBT Que ia para mais? crianças, né? Isso, LGBTQIA+, eu sempre esqueço da sigla. E falou ali também sobre ter associado a Xuxa à pedofilia por conta de um filme que ela fez na década de 80, né? Então, tudo isso que ele juntou, né, após a Xuxa ter compartilhado esse caso que a Luísa Mel havia publicado como uma crítica, gerou toda uma briga na justiça, né? A Xuxa tinha 15, interpretava no filme onde ele falou que ela estava sendo associada à pedofilia, ela interpretava uma criança de 15 anos na história, e que era uma história onde a menina sofria abusos e etc. E a história era de uma criança e etc. Né? Só que o Siqueira Júnior vendeu aquilo como se a Xuxa ela tivesse associada de alguma forma à pedofilia, como se ela fosse uma pessoa que praticasse pedofilia de alguma forma. Então, assim, todo esse embate dos dois, seja ele fazendo esse comentário, seja ela publicando que discordava, né, daquele posicionamento, onde tentou fazer piada com um caso grave, né, gerou essa briga de online, né, primeiramente online e depois na justiça, onde todo mundo que acessava, olhava lá, ou acessava as redes sociais da Xuxa, ou olhava o programa do Siqueira, percebia que existia algum tipo de ligação. Então, assim, ocorreu uma condenação do Siqueira Júnior, a primeira condenação dele em março desse ano, onde ele teve que pagar 300 mil reais à Xuxa por danos morais. Ela havia pedido a indenização de 500 mil reais, que seria revertida para instituições de caridade, né? Porém, ali a juíza reduziu o valor para 300 mil. É, O Siqueira Júnior, ele é uma figura, no mínimo, controversa, né? Ele já sim. fez, já apareceu por vários momentos, já foi
processado em outros momentos também por fazer os comentários dele. E como você falou, Daniel, essa questão da emissora, né, dar esse espaço para ele falar ali, meio que ele tem carta branca para falar o que quer, né? É um pouco arriscado, né? Porque principalmente no ano 2020 ali, né, se eu não me engano, 2019 também, ele já tinha um pouco maior de repercussão, Sim. mas ultimamente ele anda um pouquinho ali apagado na mídia, e ocorreu a segunda condenação dele, que foi exatamente essa aí do Juno, né, que ele chamou o Juno de Jugolô, né, o marido da Xuxa. Inclusive, Então, assim, tem toda uma história, né? uma das cláusulas contratuais do Siqueira com a Rede TV é que ele possa dizer tudo o que ele quiser. E isso inclui essa fala muito infeliz dele, essa comparação ridícula que ele acabou fazendo do Juno com um gigolô que a gente, assim, a gente condena esse tipo de coisa, porque não é porque você tem um espaço aberto que você vai dizer tudo aquilo que você pensa. Eu poderia aqui falar ônus e bônus do Siqueira, porque o Siqueira, ele, querendo ou não, ele é um bom comunicador, ele tem uma extroversão que é diferente dos outros comunicadores, isso é um ponto positivo, mas ele também tem um ponto negativo de ser muito extremista em algumas coisas que ele fala. Ele ou é aquilo ou não é. Então, ele pegou esse caso da Xuxa, atacou muito em rede nacional, por mais que a audiência da Rede TV dentro do programa do Siqueira já não seja as melhores, já foi melhor na verdade, não é um espaço para falar sobre isso. Não é uma coisa que você explana da sua cabeça e fala. Se você falou que o Juno é um gigolô, por exemplo, você teria que ter provas sobre isso. Se você falou que a Xuxa fez tal coisa, você teria que ter provas sobre isso. Não simplesmente explanar coisas aleatórias, até porque é uma acusação muito grave. São acusações e são falas muito graves, e foi bom, foi até bem feito. A Xuxa processou o Siqueira, ele foi condenado, né? A juíza Ana Cristina Ribeiro Bom Cristiano, da Terceira Vara Civil de Osasco, São Paulo, julgou procedente um valor um pouco abaixo de R$300 mil, segundo as informações divulgadas pelo Splash Wall, que obteve também, com exclusividade, um trecho ali da defesa do Siqueira Júnior, dizendo que ele é conhecido por seu jeito irreverente, descontraído, um jornalista popular que fala a língua do povo, e que foi Xuxa que lhe ofendeu ao lhe chamar de palhaço e homofóbico. A magistrada rejeitou a alegação sobre a liberdade de expressão e criticou o alerta nacional. E olha, vou dar uma opinião aqui, que eu falei que eu não ia dar essa opinião, mas eu acho que é importante a gente trazer, porque em vários momentos, eu assistindo ao Alerta Nacional, eu já presenciei o Siqueira fazendo comentários muito ridículos de pessoas LGBTQIA+. Inclusive colocando essas pessoas em situações vexatórias. Isso não é uma coisa que você faz. Isso não é uma coisa que é considerada normal. Isso é sim uma situação homofóbica. Você colocar uma pessoa, uma mulher trans, uma performer, um homem mais afeminado em rede nacional ou qualquer outro lugar, e fazer chacota em cima dessa pessoa, e essa pessoa ser um motivo de piada, é vexatório. Por exemplo, ele tem muito isso de falar quando um bandido morre ali, falar, mas porque ele dava o anel, fazendo essas referências, como se a pessoa, se for LGBTQIA+, ou enfim, qualquer outra coisa, fosse inferior a qualquer outro tipo de pessoa, a pessoa hétero, a pessoa assim, a pessoa assado. Então existe essa comparação por parte do Siqueira, que ainda é uma comparação muito infeliz. E é muito triste a gente ter isso em rede nacional. Siqueira, olha, quando você estreou, eu fui um dos primeiros a falar. A gente pode procurar nos sites que eu escrevia. Fui um dos primeiros a falar que seria um ponto importante para o jornalismo nacional, para ter um programa que batesse de frente à altura do Brasil Urgente e do Cidade Alerta. Mas hoje eu vejo que eu paguei a minha língua. Você consegue cada dia mais se rebaixar e rebaixar o nível do seu programa com falas muito preconceituosas. Tem até um vídeo que circula nas redes sociais de uma batalha de drags, onde ele teria dado algumas alfinetadas ali em
algumas pessoas do elenco do programa dele que estavam vestidas de drags, tendo uma mulher trans no palco. E a gente consegue ver ali no vídeo a cara dessas pessoas, a cara dessa própria convidada, que era ali uma das juradas, ao ser chamada de travesti, por exemplo. Então, ainda existe um pensamento muito antiquado na cabeça do Siqueira, que infelizmente, assim, é uma coisa que duvido muito que vá mudar com o tempo, mas que deveria ser revisto. Talvez conversar com pessoas, conversar com um terapeuta, pensar um pouco mais, para não sair um pouquinho mais da sua caixa. Eu vou usar essa expressão, que é uma expressão que eu já ouvi bastante. Saia da sua caixa, pense diferente. Pense se fosse você no lugar da outra pessoa. Você gostaria de ser chacota? Você gostaria, por exemplo, que alguém chegasse e falasse: ah, o cara que não é jornalista, o de cabelo branco, porque Siqueira Júnior, ele não é jornalista. Ele não sentou a bunda numa cadeira de faculdade. Então, ele é jornalista por tempo de carreira, mas não de estudo como jornalista. E eu percebo que esse estudo que o Brasil inteiro, infelizmente, ainda não julga ser importante, afinal não é uma exigência, né, ter o diploma de jornalista, faz muita falta pro Siqueira. Porque eu acho que se você tivesse, Siqueira, passado por uma faculdade, entendido o processo do jornalismo, que infelizmente a vida não te ensinou, você não seria desse jeito. Você saberia poupar um pouco mais as suas palavras e falar a notícia sem colocar aquele ponto gigantesco de opinião que muitas vezes as pessoas não querem saber, e isso se resulta na audiência do seu programa, tá bom? Tá aí, então, eu não vou me estender mais sobre esse assunto. Eu acho que... eu fico muito contente que a justiça tenha sido feita. Afinal, o próprio Siqueira fala que acredita na justiça do nosso Brasil. Se a gente não acreditar na justiça do nosso Brasil, a gente vai acreditar em quem? Tá aí, então, a resposta da justiça. O Siqueira foi condenado a pagar uma indenização pra Xuxa por todas as atrocidades que ele falou em rede nacional. Ele mesmo diz no programa que ele aprendeu a processar. A gente espera também que as pessoas que se sintam ofendidas pelos discursos que o Siqueira fala no ar também saibam processar e também recebam o auxílio jurídico que ele recebe por ter dinheiro para poder processar tanto ele, quanto a TV A Crítica, quanto a Rede TV. Afinal, são essas duas emissoras que dão espaço para que esse tipo de pensamento seja divulgado na TV aberta. Então fica aí a minha nota de repúdio, né, o meu repúdio a respeito disso, e espero que a Xuxa use mais os advogados dela. Afinal, é o nome dela e é uma acusação muito grave, né? Só para terminar esse assunto, eu me pego muito sobre essa questão da defesa dele falar que ele tá fazendo... ele é conhecido por ser irreverente e tudo mais, mas ele não tá apresentando um humorístico. Exatamente. Ele não tá apresentando A Praça é Nossa, ele não tá apresentando, sei lá, um programa de comédia qualquer. Ele tá apresentando o que era para ser um telejornal. Sim. Um policialesco, mas um telejornal, né? Você não vê o Datena fazer piada no programa dele, como o Siqueira Júnior faz. Então, assim, não dá pra você dizer que depois que a Xuxa foi errada de ter chamado ele de palhaço, sendo que o momento em que a defesa dele usa, né, ali o argumento é que ele é irreverente, que ele é conhecido por ser assim. Então, assim, ou ele é jornalista ou ele é piadista. Acho que não dá pra ser as duas coisas. Se você tentar pôr as duas coisas ali pra dar certo, você tem que fazer isso com muito respeito, como o Marcelo Rezende fazia, né? Porque ele era conhecido por apresentar de uma maneira respeitosa, embora brincasse, tivesse ali algumas tiradas, porque a hora de falar sério, a hora de falar sério, a hora de brincar, a hora de brincar. Então, assim, eu acho que tem gente que não tem aquele jogo de cintura para fazer as duas coisas sem fazer de uma forma agressiva, sem tentar ser engraçado de uma forma mais agressiva. Então, acho que fica aí esse ponto. E realmente, cara, não dá pra você depois primeiro dizer que ele é conhecido por ele, o jeitão dele engraçado, e se sentir irritado quando se diz que ele não é um jornalista sério, que ele é um palhaço ou algo parecido. Porque pra mim aí, né, não tá batendo. Alguma coisa não tá batendo nessa defesa. É verdade, foi muito bem pontuado a respeito do Marcelo Rezende, né, que o nosso saudoso Marcelo Rezende, que fazia esse tipo de jornalismo policialesco, mas tinha uma veia humorística, porém com muito respeito.
No entanto, que o Rezende veio e mudou completamente a forma como esses jornais eram feitos, né? Afinal, foi o primeiro programa que efetivamente bateu ali de frente com o da Atena, ficou, né, no ar, o Cidade Alerta, e continua até hoje, claro que sem Marcelo Rezende, com outro formato, mas é um programa que se estendeu aí ao longo dos anos. Veio depois, muito depois, o Siqueira, tentando alçar esse mesmo voo do Marcelo Rezende, mas de um jeito muito tosco, uma forma muito sem educação de fazer, infelizmente. Quer brincar? Brinca, tudo tem um momento, mas é importante ter respeito.